o sindicalismo ele passa a mudar da sua posição de luta de classe, de antagonismo, de você olhar para o poder econômico, a burguesia, e como um adversário, e passa a também não, a gente não é adversário, a gente assim, o fim da história já chegou. Então agora a gente Fukuyama, né, que é com a queda do muro. Já caiu. Então, se já chegamos ao fim da história, agora minha posição não é mais esse antagonismo. Agora migrou para uma conciliação de classe. Por isso, né, que era uma coisa que já tinha porque já tinha acontecido isso lá atrás, uma tentativa de Vargas, né, de fazer o sindicalismo ter essa cara de conciliação de classe, mas que isso também no imaginário, porque a gente está falando aqui muito de um dos responsáveis, sem dúvida nenhuma, e tem que bater forte mesmo, que é o Supremo, que vem atuando dessa maneira, mas também a classe trabalhadora, ela começou a se enxergar como empresário, como empreendedor. Até que ponto vocês também não veem uma influência da posição das lideranças sindicais atuando, desmobilizando a luta e mobilizando a negociação, que é um dos pilares fortes da reforma trabalhista? Vamos fortalecer a negociação. E nisso, parece que a gente não está falando de pejotização, mas o início da pejotização, da normatização da pejotização, vem nos acordos coletivos para depois ele ir para as decisões judiciais, enfim. Queria ouvir vocês um pouco o que vocês acham disso. Sobre o sindicalismo e pejotização, porque a gente está... Sem dúvida o nenhuma. assunto. Será que os sindicatos se desmobilizaram? Será que houve essa real conciliação? Eu acredito que depois da Constituição de 88... o sindicalismo ficou mais defensivo, porque eu já tinha um neoliberalismo, logo após a Constituição de 88 já estava aprofundando. Então, o que os trabalhadores tinham que fazer? Eu preciso me defender para eu não perder. E eu acho que isso continua, porque de lá, como você diz, de 88 para cá, as coisas não estão... são vários direitos que estão sendo perdidos. Para os trabalhadores. Então, a concretização dessa Constituição, ela veio, mas, ao mesmo tempo, você já tinha uma crescente de redução de direitos, que culminou agora com esse ultra-neoliberalismo pós golpe Bolsonaro, Trump, e isso vem tudo colocado. Então, eu acredito que não seja uma conciliação que os sindicatos fizeram com conciliação de classe, mas eu acho que é a conjuntura que hoje também eu posso dizer não permite uma mobilização forte dos trabalhadores. Esse é um desafio dos sindicatos hoje, como se mobilizar, porque eu tenho uma grande massa de trabalhadores aí hoje, claro que o emprego está em alta, a formalização, mas você não tem muito espaço para se defender. Então, as pautas continuam sendo aquelas. Não vou avançar muito porque eu não tenho mais força em greve, eu não tenho, justamente por causa da fragmentação dos trabalhadores, essa questão que você falou do empresário de si mesmo, há uma fragmentação dos sindicatos, há uma descrença nos sindicatos, porque as pessoas, eu consigo me virar sozinho, eu vou ser o meu empresário, eu não preciso do coletivo. Então, acho que é tudo conjuntural. Até hoje, eu não preciso mais do coletivo, eu não preciso mais do sindicato. Por que essa raiva do sindicato? Eu não preciso mais disso. Então, essa fragmentação, ela também, eu já estou fazendo um link com a pejotização, esse processo no Supremo é um recado de afirmação de que eu não preciso mais de ninguém, eu posso ser o meu empresário. É um recado. Eu estou querendo analisar se eu não preciso mais de CLT, então eu fortaleço essa ideia do empresário de si mesmo, que ela é a raiz do neoliberalismo. Sim. Eu queria pegar um gancho, assim, porque, em tese, pelo que você me falou, assim, a gente ter hoje os melhores índices de emprego, né? De desemprego, não temos bons empregos de trabalho, mas não são formais. No fundo, esse novo critério de análise, ele leva em consideração a informalidade como alguém que está entregando,
tem muito eu, por exemplo, sou voluntário no setor ali, que é uma instituição aqui do setor comercial sul de Brasília, e em que tem pessoas em situação de rua que fazem entrega. E ele está sendo considerado empregado, né? Nesse critério. Então, você tem subempregos que estão sendo considerados nessa lógica. E aí eu queria te ouvir também, César, porque assim, não é papel do sindicalismo fazer essa tensão para ser... ou disputar esse imaginário, porque esse imaginário de coaches com soluções maravilhosas, ele é um lugar de disputa. Eu sei que a gente sabe o tanto que nós três, enquanto advogados, até de sindicatos, quando a gente fala que você é advogado, legal. Você é advogado de sindicato, já traz uma desconfiança, né? A gente sabe como é que é isso. Mas que isso também não é nossa responsabilidade de tentar mudar a posição do sindicalismo para combater, porque virou só defensivo, mas ele não está conseguindo mobilizar para as greves. Ele não está. Lógico que tem diversos fatores, o Supremo é um deles, que a gente fala de direito de greve, a gente podia explorar tudo isso, mas voltar um pouco na responsabilidade só do sindicato, né? Porque ir para várias outras. Eu costumo dizer assim. Quando a gente briga. Do sindicalismo, qual que é a responsabilidade dele hoje de não estar conseguindo a gente entender onde está essa crise do sindicalismo, né? Essa é uma pergunta boa. Mesmo você já explicou anteriormente que o sindicato brasileiro foi preparado na ideia do Estado corporativista para ser de conciliação de classe. Essa é a função do sindicato. Por isso que a Constituição fala isso, órgão de colaboração estatal, recebe contribuição sindical por conta dessa atividade, tem atividades que é do Estado, como homologar a gestão do contrato de trabalho, e a política de conciliação de classe é tão forte que ele indicava representantes para o próprio judiciário, que eram os vogais, depois que viraram os magistrados classistas. Essa é a formação do sindicato brasileiro, que rompe em 78 com as greves. Esse sindicato combativo, esse sindicato corporativo, não corporativo, que essa missão, ele é rompida. Tanto é que teve muita intervenção da ditadura militar sobre o sindicato, vários foram afastados. E o sindicato teve um papel importantíssimo na Constituição de 88. É por isso que o Ulisses Guimarães, quando ele anuncia a Constituição de 88, ele fala, a Constituição tem o agitar das ruas, o sopro das fábricas, das cozinheiras, das chaminés, porque o sindicato foi uma grande resistência à ditadura militar. E eu acho que 3 fatores começaram a nos acomodar. O fato de a gente ter conquistado os direitos na Constituição nos acomodou. Nós já sabíamos que estava resolvido. O sindicato tinha independência, os direitos estavam assegurados. E depois veio um outro fator, a eleição do Lula. Então, quando você elege um presidente da República que é oriundo, está resolvido nossos problemas. E, aliás, o governo, quando não tinha muitos quadros, traz os quadros do movimento sindical para ocupar o coisa. Aí você tem esse terceiro. E aí vem um outro fato, cai o muro de Berlim. Quando cai o muro comunista, caiu por parte da referência ideológica de luta. Eu não tenho mais um mundo de trabalhador para apresentar. Então, esse período foi período de muita confusão no movimento sindical. Não, de acomodação, porque achava que a Constituição brasileira está resolvida, que o governo Lula resolveria, e perdemos paradigma ideológico. Nesse momento de confusão, a classe patronal cresceu. E cresceu de tal forma que desmonta, claro, né, eles sempre se organizaram, né, a exploração da pessoa humana é histórica. E quando ele se reorganiza, a gente estava desprevenido. Nós tivemos muita dificuldade aliás, boa parte de nós não tem um paradigma ainda de uma utopia para construir. Faltou-nos muito essa utopia. E na nossa ausência de utopia, veio a não resistência. E aí veio nomes bonitos, né? E vem a história de dizer que é pejotizar, modernizar. Olha que palavra bonita. Sempre foi modernizar. Vamos modernizar o Brasil. Ele não estava dizendo que estava tirando direitos, estava modernizando. Tanto é que eu acho que os nomes são tão importantes que eu chamo a CLT, depois da reforma e do Supremo, de consolidação das lesões trabalhistas. Então eu toco no assunto. Pegaram o que é lesionado e botou lá dentro. Então a gente tem que começar a tocar mesmo como foi a história do movimento sindical. Apontar
quem são os nossos adversários. E no tema da terceirização, que começa no começo, não podia... Nas atividades fins, não. Atividades fins faz parte da estrutura da nossa história. Mas não tem mais ameaça. Aí começou nenhuma decisão judicial, que o Supremo decide, que não reconheceu o vínculo com o tomador de serviço, mas reconhece que havia proteção da CLT para aquele contratante direto. Ele pega esse paradigma que não afasta a CLT para começar a dizer que não precisa de CLT. O Supremo desmontando sua Quando que foi isso que você está falando? A primeira decisão que ele fala sobre terceirização... Ah, tá. Sobre terceirização no julgamento após a o lei de terceirização. Não é o tomador de serviço. Pode fazer a terceirização da atividade fim. Mas mantém a CLT para o outro, o tomador de serviço direto.